Olá, cliente Dixie! Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como fazer a configuração de percentuais de extra. Primeiramente precisamos cadastrá-lo. Então vamos em ponto, percentual extra, clique em inserir e vamos cadastrar o primeiro percentual. No meu caso aqui eu vou cadastrar o percentual de 50%, vou colocar o valor do percentual de 50% e vou salvar. Agora eu vou clicar em consultar para voltar para a tela anterior e vou inserir meu próximo percentual, que é 75%. E o valor do percentual, coloco 75%, salvo, volto aqui em consultar e insiro o próximo percentual, que é 100%. Vou colocar aqui o valor de 100% também. Vou salvar e vou consultar. Agora eu vou inserir os percentuais noturnos, tá? Que eu tenho que separar os normais, das horas extras normais e das horas extras noturnas. Então vou inserir aqui percentual de 100% noturno. Vou colocar o valor, vou salvar. Sim, esqueci de marcar o noturno, sempre tem que marcar a caixinha do noturno. Então salva, vou consultar, vou inserir o próximo, 75% noturno. Valor 75, marco noturno, salvo, vamos consultar, vamos inserir o próximo, 50% noturno também, valor 50 e marca a caixinha noturno. Beleza, feito isso a gente já cadastrou todos os percentuais que no caso a minha empresa trabalha, né? Então vou consultar e vou consultar novamente. Então esses são os percentuais que eu tenho, tá? Caso você tenha algum outro, pode inserir. Agora que a gente já tem os percentuais cadastrados, a gente vai colocar essas informações lá no horário do funcionário. No caso, né, a gente vai padronizar isso lá dentro do horário. Então, primeiramente eu vou lá em ponto, horário, vou consultar e aqui eu vou procurar o primeiro horário. Vou mexer nesse aqui das 8 às 18. Então, aqui no horário das 8 às 18, eu vou na aba Extras. Na aba Extras, a gente vai ter aqui dia de trabalho. O que é o dia de trabalho? O dia de trabalho é conforme a gente cadastrou no horário do funcionário, ou no caso no cadastro horário, né? Aqui na aba horários eu coloquei que o funcionário trabalha de segunda a sexta, tá? Então esse aqui são os dias de trabalho. Isso aqui, no caso o sábado, é uma folga normal e o domingo, nesse caso aqui, viraria uma folga DSR, que seria o descanso semanal remunerado. Então, com base nisso, a gente vai aqui na aba extras e vamos adicionar o percentual dos dias de semana, né? Que é de segunda a sexta. No caso, a hora limite aqui, primeiro, antes de colocar a hora limite, eu vou colocar o percentual, que é 50% nas duas primeiras horas. Eu vou adicionar a segunda linha, que é o percentual de 75%. E nesse aqui, no caso, eu não tenho nenhuma hora limite para ele passar para um outro percentual. Então, o funcionário vai fazer 2 horas em 50% e o resto vai ser 75%. Os percentuais variam muito de empresa para empresa, tá? Consulte isso diretamente com a contabilidade ou algo do gênero. Agora eu vou configurar o percentual de extra do sábado. Então, caso meu funcionário venha trabalhar no sábado, ele vai ganhar um percentual de 70%, tá? Então, vou clicar aqui no maisinho e vou adicionar o percentual de 75%, perdão. Ele só vai ganhar esse percentual. Trabalhou no sábado, percentual 75%. Não preciso pôr hora limite, a não ser que tivesse aqui, no caso, 2 horas, e fosse para 100%. Aí sim, precisaria de uma hora limite, mas no meu caso aqui para o sábado não precisa. A folga adicional a gente não precisa mexer, a gente vai para a folga DSR. A folga DSR seria o descanso semanal remunerado. No caso desse horário, né, seria o domingo. Então vou clicar aqui em adicionar, percentual vou colocar aqui de 100% e não tem hora limite. Feriado, mesma coisa, adicionar, percentual 100%. Feriado facultativo, caso você tenha, pode adicionar aqui também o percentual do feriado facultativo. Agora, vamos salvar. Lembrando, se você tem mais de um horário, padronize isso em todos os seus horários, tá? Agora a gente vai ver para a questão do horário noturno. Vou clicar aqui em consultar e vou editar meu horário noturno. Vamos aqui, vou editar. E no horário noturno, eu não preciso ir diretamente na aba extras. Como eu vou configurar o adicional noturno em si, né, a hora extra feita dentro do horário noturno, eu vou aqui direto em horas noturnas. Por padrão no sistema, se você clicar no botão padrão CLT, ele já preenche aqui o início do noturno, o fim do noturno e uma hora em adicional noturno.
que no caso, né, o horário noturno, conforme a CLT, se o funcionário trabalhar 52 minutos e 30 entre as 22 e as 5 horas da manhã, equivale a 1 hora. Caso a cada 52 minutos e 30 segundos trabalhados do funcionário, equivale a 1 hora para o funcionário. Tá? Então aqui eu vou colocar para separar a hora extra noturna da hora extra normal. Isso varia um pouco de empresa para empresa. Tá? Tem empresas que separam a hora extra noturna da hora extra normal, tem empresas que não. Então no meu caso aqui a gente separa. Então se o funcionário trabalhar, por exemplo, chegar mais cedo, em vez de chegar às 19 horas aqui, ele chegar mais cedo, vai ser uma hora extra normal. Se ele fizer uma hora extra dentro desse horário aqui, se for possível, claro, entre as 22 horas e as 5 horas da manhã, daí no caso vai ser, né, um percentual diferenciado. No caso vai ser uma hora extra noturna que a gente vai colocar um percentual. Isso varia muito de empresa para empresa e de horário para horário. Então analise bem antes de fazer essas configurações. Verifique até mesmo com a contabilidade como funciona os percentuais dentro da sua empresa. Então vou voltar aqui em horas noturnas e vou usar aqui a mesma regra que eu uso lá do dia de trabalho. Então nos dias de trabalho aqui desse horário, a gente vai ter que dar uma olhada. Por quê? Porque esse aqui é um horário de domingo a domingo, que é um horário para escala. A escala a gente vai trabalhar isso lá na segunda parte do treinamento, tá? Então isso é em outro vídeo, digamos assim, não é agora que a gente vai ver isso. Então a questão da escala é o seguinte: o funcionário que trabalha numa escala, ele trabalha de domingo a domingo. Então na teoria seria tudo dia de trabalho, tá? Porém lá na escala a gente vai definir as folgas, que no caso sempre vai trabalhar um dia e folgar um dia. No caso essa folga de um dia seria ali o descanso semanal remunerado do funcionário. Então aqui nas horas noturnas eu vou configurar a hora extra dentro dos dias normais de trabalho. No caso desse funcionário aqui, ele já ganha 75% se ele fizer a hora extra. A folga normal não tem, a folga adicional também não tem, e a folga da SR, se ele trabalhar numa folga, né, no caso uma folga de domingo, ele vai ganhar direto 100%. O que eu vou configurar mais aqui também? Vou colocar o percentual do feriado para esse funcionário. Caso tenha, tá? A maioria dos funcionários escalados não tem feriado, porque não é considerado como feriado para ele, já que ele trabalha numa escala. Isso também varia de empresa para empresa. Caso tenha feriado facultativo, pode pôr também. E agora a gente vai trabalhar com o dia específico. Por quê? O meu funcionário, mesmo se ele trabalhar num domingo, se ele fizer uma hora extra no domingo, em qualquer momento, eu vou considerar como 100%. Independente dessa regra aqui que eu fiz, de 75%. Então, no meu domingo desse funcionário, dos funcionários que estiverem nesse horário no caso, se ele trabalhar num domingo, ele vai ganhar 100%. Então, vou colocar aqui, domingo, o controle aqui, vou clicar no mais, e vou adicionar o percentual de 100%. Então, se esse funcionário trabalhar no domingo, normal, de trabalho, a carga horária dele lá vai ser 12 horas, tá? Então, se ele ultrapassar essa carga horária de 12 horas, vai ser considerado como 100% o dia dele.